que existem basicamente 2 modos de existência ali, que é o modo infantil e o modo adulto, maduro. Aí a pessoa idosa e o velho, tá? Mas o velho depende. 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 Mas assim. É porque o idoso é adulto, né? O idoso é adulto. É que às vezes, dependendo ali, ele chega, ele quer voltar ali, Retrocede. ele retorna para uma infância, a questão Retorna. de ser cuidado, de necessitar de uma ajuda e tudo mais. Mas a consciência dele, se for sadia e com cuidado e tudo mais. O que separa o homem do menino? O que separa o adulto da criança? A criança, ela faz o que ela quer fazer. O adulto faz o que ele tem que fazer. Nesse sentido, nós nos perdemos existencialmente porque mais uma vez, esse discurso, não, você tem que fazer o que você quer, você tem que ser livre, você tem que fazer o que você ama. Tudo bem, eu entendo que isso seja também uma realidade. Mas na vida adulta, não é só isso. Sim. Consequentemente, na vida do homem, não é só isso. Você tem que cumprir um dever, um papel. A criança, ela não é obrigada a cumprir nenhum dever, nenhum papel. Os pais vão educando para que ela entenda e, quem sabe, por um milagre, se adapte a esses deveres. E construa, sim, um caráter forte, uma rotina saudável, cujos pais têm essa função, esse papel. Ou os responsáveis, enfim. Mas o adulto, ele tem que fazer. E tem coisas que não tem como terceirizar. Isso cabe a mim. Responsa. O seu trabalho foi perdido. Você se ferrou. Você perdeu o seu emprego. Você perdeu o seu dinheiro. Você perdeu o seu casamento. Você separou. Você bateu o carro. Você se ferrou. E agora? Agora eu vou fazer mais e melhor. Há 2 semanas atrás, eu estava na terça-feira, um dia bem complicado, que eu atendo em 3 clínicas, né? E eu estava de moto e eu estava bem devagar ali, indo para uma outra clínica, era 10 para 6, indo para minha clínica, na verdade, era 10 para 6, e um carro me fechou. Cara, completamente errado, o cara fez uma curva completamente errada e chapei na porta dele. Pá. Bati, voei uns 20 metros, cara. Por um milagre, uma sorte, algo nesse sentido, não aconteceu nada, nenhum arranhão comigo. Foi véspera do feriado que teve. Nada. Aí uns meninos de uma barbearia ali do lado escutaram o barulho, foram ver o que estava acontecendo e me ajudaram a levantar a moto, me ajudaram a me levantar dali e tudo mais. E o velho que fez isso, o cara que fez isso, ele só abriu o portão do condomínio dele, entrou e depois não apareceu mais. E ficou ali, fiquei uns 10 minutos esperando ele, debaixo de chuva, fiquei uns 10 minutos esperando ele, e ele não apareceu. Cara, aí os meninos... aí tinha uma recepcionista nessa barbearia, e ela falou assim, e agora, moço? Aí eu olhei pra ela, olhei pra mim, vi que eu não tinha quebrado nada, vi que eu não tinha arranhado nada. Ela, o que você vai fazer? Olhei pra ela e falei assim, moça, agora eu vou trabalhar. Eu tenho atendimento às 6 horas. Tinha acabado a bateria do meu celular, falei assim, sempre é seu carregador, só pra eu avisar meu cliente que eu vou chegar um pouco atrasado. Cheguei, acho que era umas 6h15, né? Isso aconteceu 10 para 6. Me recompus. Atendi, fiz 3 atendimentos ainda, 6, 7, 7, 8, 8, 9. E ela falou assim, mas você vai trabalhar? Você vai trabalhar depois de ter sofrido, depois de ter voado? Eu Depois vi, da moço. justificativa perfeita. Depois da justificativa que todo menino quer ter. Todo menino Todo quer. menino precisa dessa. Mãe, tá chovendo. Não quero ir pra escola Tô hoje. com dor de garganta, Tô com funcionava dor de garganta. todas. Mãe, eu acho que eu tô com febre. O que a mãe fala? Se a mãe for... o padrão, né? Não tô falando dos casos excepcionais, não. Porque a minha mãe provavelmente me obrigaria a ir. Eu nem tentava, não funcionava. Exatamente. Cara, ali era o Thales. E não é sempre que... Não sou o cara perfeito, adulto, maduro, o homem que sempre assume seu dever. Não. Mas é um trabalho. E naquele ponto, cara, o menino... pensou assim, cara, eu sofri um acidente, voei 20 metros, por um milagre, por uma sorte, nada aconteceu. Mas o que acontece? Eu tenho um dever a cumprir. Sim. Eu tô bem.
A minha moto também tá ótima, não entortou nada. Ela deu umas raladas dos dois lados ali, mas ela chega no trabalho facilmente. E se ela não chegar, existe um negócio chamado Uber hoje em dia. E se o Uber não chegar, o trabalho não era muito longe, uma clínica de onde eu tava. Então, assim, moça, mas você vai trabalhar? Vou. Sim. Cheguei lá, cara, a minha demanda, ela precisava mais de mim, os meus clientes precisavam mais de mim do que uma desculpa simples. Bati aqui, estou Sim. impossibilitado psicologicamente. Não, porque eu tenho um dever com eles. Sim. E essa responsabilidade, por exemplo, né, que eu falei do meu pai, nesse mesmo prisma. Tem que limpar a lente dos óculos, mas tem muita coisa boa. Ele nos ensinou muita coisa boa. Claro. Eu fiz terapia, então tá tranquilo. Claro. Mas eu precisei descontaminar. Eu precisei entregar presença. E para entregar presença, eu acho que é um dos maiores custos do homem é o tempo. Para eu pegar, por exemplo, eu já cheguei a acordar 1h50 da manhã com a minha filha, ficar acordado até 5h50 da manhã, se eu não me engano. Eu olhei pro relógio e falei, eu nem vou dormir, mano. Fiz o meu devocional, eu tinha que acordar às 6h40. Já fiz o meu devocional ali mesmo, meu momento ali de pessoalidade, de solitude. Tomei o meu banho, tomei meu café, fui pro trabalho, trabalhei, voltei embora, curti minha filha de novo. Tá ligado? E aí sim eu fui dormir. Porque o senso de responsabilidade, quando ele é pautado em oportunidade para mim individualmente, certamente eu ia usar uma desculpa de cair de moto. Se eu olho individualmente, fala, cara, eu vou faltar no trampo. Ou então, não posso perder a cesta básica, não tinha cesta básica, né? Eu não posso faltar no trabalho. Então, o que eu vou fazer? 6h15, a hora que eu chegar em casa, eu vou falar, mulher, cuida da nossa filha. Eu preciso descansar. Mas não era mérito eu ter ficado acordado com ela. Era responsabilidade. Era responsabilidade. Então, quando né, o que separa o homem do menino, como diria Santi, MC Santi. Tô zoando. O que acontece? O que separa o homem do menino, dentro dessa dinâmica, é a amplitude da liberdade e a amplitude da responsabilidade. Porque nós éramos livres. Um menino, por exemplo, que está sofrendo algum tipo de situação de abuso familiar, ele já é responsável com 8. Ele tem responsabilidades aos 8 anos. E tem velho de 84 que fecha os outros na frente do condomínio, que é um irresponsável aos 60 e quanto? Quantos anos você acha que ele tinha? Cara, uns 60 e tantos. Uns 60 e tantos anos, e é um irresponsável, porque ele não se deu ao luxo de saber se você se machucou. Ele não se deu ao luxo de saber se você precisava de ajuda com a sua moto, se você ia ter como pagar, se essa moto era sua ou não. Então, assim, qual que é a questão? Só para concluir o raciocínio. Uma criança de 8 anos pode ser responsável e um cara de 60 e poucos não. Exatamente. Então, o que separa o homem do menino jamais vai ser a idade. Eu tenho um paciente que tem 17 anos que ele é muito mais consciente do que a maioria dos homens que eu conheço. Eu tenho uma paciente que o filho dela, o marido foi pego em adultério. E o filho dela, com acho que 13 ou 14 anos, ele consolou a mãe dele com a palavra mais... Ela me contando, né? Eu perguntei para ela se eu podia falar sobre isso. Ela falou, fala, que vai ser muito importante. Ele pegou e colocou a mão no ombro dela e falou assim, mãe, não se preocupa. Homem nessa casa não vai faltar. E aí, nesse momento, a maioria das pessoas vão pensar, nossa, vai gerar uma responsabilidade no menino de 14 anos muito cedo. Só que, na verdade, aquele menino estava dizendo, mãe, ele não vai fazer falta, porque você é responsável e eu me tornarei responsável. O consolo de qualquer mãe é saber que o filho está vivo, bem e consciente. Essa mãe, ela experimentou o que acho que, para mim, na minha análise, naquele momento, ela experimentou algo maravilhoso, que é o meu filho
não tem o pai dele como referência, então ele não vai seguir os passos do pai. Isso era a parte mais importante para aquela mãe naquele momento. E quando eu falei isso para ela, ela desagou a chorar, obviamente, porque ninguém espera, né? O quanto o nosso inconsciente é elaborado, enquanto a nossa vida, nosso viver é elaborado. A gente pensa que a gente está só coexistindo e os sábios são aqueles que disseram lindas palavras. Só que, na verdade, sabedoria é viver. Vivência ainda é o maior potencializador de sabedoria. Vivência, cara. E esse menino, ele estava aprendendo a viver. E ali, com 14 anos, ele botou a mão no ombro da mãe dele e ele deu um largo passo para se tornar homem. Ele falou, homem nessa casa não vai faltar. E, em contrapartida, eu tenho algumas referências de masculinidade onde o cara... Se o cara for, hoje, na nossa sociedade, se o cara pagar as contas e copular regularmente, ele fez o papel dele. Ele fez, na verdade, mais que sua obrigação. Se o cara pagou as contas e transou, tá pago. O resto é com a mulher. O resto é com a dona de casa. Aonde que isso vai ser homem, mano?